Olá, meus irmãos, graça e paz, uma boa noite para vocês. Estamos aqui para mais um Criando Raízes. Hoje, a última quarta-feira de março, nosso objetivo é pensar mais um pouquinho, tentar consolidar algum aprendizado que a gente tenha tido sobre humildade. É um tema que falou muito aos nossos corações. Eu queria dar a paz do Senhor para todos, dizer que vocês são bem-vindos, dizer que a gente está feliz de poder compartilhar com os irmãos esse tempo agora, a palavra. Queria pedir toda a atenção, tá bom? Para que a gente esteja junto aí nesse momento. Vamos orar? Hoje, pode botar na câmera aí o meu convidado especial, isso. Hoje eu estou aqui com o Carlos. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. É nosso convidado mais do que especial. E nós vamos orar. Pode deixar nessa câmera mesmo, Jaqueline, tá bom? Hoje está aqui na equipe Jaqueline, trabalhos técnicos Jaqueline, Igor aqui na assistência e João Vitor no som. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por a gente estar juntos aqui. Queremos pedir ao Senhor a tua direção mais uma vez sobre esse tempo, que a gente possa tentar compartilhar aquilo que o Senhor tem nos levado a pensar na fé cristã sobre o tema da humildade. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém? Então, pode voltar, Jaqueline. Daqui a pouco o Carlos está aí com a gente de novo, né? Isso. Irmãos, antes de ler o texto, eu queria já dar notícia, né? As pessoas têm sempre me perguntado, notícias lá do pastor Paulo. Até a hora que eu saí de casa, não tínhamos uma atualização sobre o dia de hoje, né? Resultados de exame, nada disso assim mais consistente. Então, pedi até para a Priscila me passar, vim aqui um pouco mais cedo para cá e não tínhamos tido ainda nenhum retorno lá do hospital, tá bom? Assim que nós tivermos informações, a gente passa da melhor forma que a gente conseguir para os irmãos. Fica aqui já o nosso pedido, né, das orações, continue orando pela vida do pastor, tá ok? Gente, eu queria, sem demorar mais, ler o texto que eu quero hoje meditar com os irmãos. Esse texto, ele já está engatilhado, já está no meu coração para falar sobre a humildade há uns 2 domingos atrás já, né? E por todos os acontecimentos que os irmãos têm acompanhado, eu não pude estar aqui compartilhando esse texto com vocês, mas hoje eu vou ler por partes. Primeiro eu vou ler os versículos de 1 a 10 lá de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, vamos falar sobre a humildade. Então primeiro eu vou ler os versículos de 1 a 10 e a gente vai conversar um pouquinho. E aí a gente vai lendo. Esse texto ele tem 3 grandes perguntas, 3 grandes momentos que vão nos levar a um lugar de humildade. Eu queria muito compartilhar isso com vocês hoje, tá bom? Hoje a gente vai ter aí uma maratona, né? Assim que acabar aqui no YouTube o Criando Raízes, nós vamos entrar no Instagram, né? Assim que acabar não, se eu acabar um pouco mais cedo, vamos ter um tempinho para respirar, ir no banheiro, fazer um lanchinho, né? E 8h30 a gente entra no Instagram com o Preparando a Mesa. Então vamos à leitura do texto. Tiago, capítulo 4, vou ler primeiro os versículos de 1 a 10, tá bom? Diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês.
Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Então, meus irmãos, esse é um texto muito atual, não é verdade? É um texto que fala da nossa realidade, porque não bastasse o nosso coração estar pesado, né, por causa, obviamente, da pandemia, seja o lado que você decidir olhar dessa pandemia, seja o lado econômico, seja o lado da saúde, seja o lado da perda de vidas, seja o lado que for que você quiser olhar, o nosso coração já tem sido pesado, mas tem sido acrescentado uma dor, pelo menos tem sido assim comigo e com muitas pessoas que eu converso, porque parece que as nossas brigas e as nossas guerras se intensificaram. Esse tempo de pandemia revelou e intensificou já algo que vinha há alguns anos, né, se formando no seio da Igreja de Deus. E essa carta de Tiago é uma carta para a igreja. Então eu queria que você, nesses versículos de 1 a 10, né, que nós lemos, parasse e tentasse dar uma resposta adequada, ou melhor, se deixasse ser desafiado por essa pergunta de Tiago, antes até de ter uma opinião que gere mais guerra e mais briga. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde procedem as guerras e brigas que há entre nós? Deixe o texto te fazer essa pergunta. De onde procedem? De onde vêm? Não tente, eu sei que a gente é cobrado, né? E se posicionar nessas brigas. E eu sei que a gente se sente tendencioso a assumir um lado nessas brigas. Legal, isso é interessante. Mas antes de fazer isso, pergunte-se, de onde vêm essas brigas? De onde procedem? Qual é a origem disso? Você já parou para se perguntar? Eu me peguei muito, no meio de tantas coisas que a gente tem vivido, me peguei muito pensativo sobre essa pergunta. E aí agora queria chamar o Carlos para participar e ver se ele tem alguma coisa para dizer sobre essa pergunta. O que ele sente? O que você sente, Carlos, quando você ouve uma pergunta dessa assim? A gente estava conversando antes, né, essa questão dessa pergunta, a gente já vê que há um motivo pelas brigas. E o motivo não vem de fora, mas vem de dentro de nós. Muitas das vezes aquilo que a gente briga é algo que a gente quer e não é da forma que Deus quer pra gente, mas é algo que a gente quer para nós mesmos. E a gente briga porque não é do nosso jeito, que a gente quer um negócio, mas não está acontecendo do nosso jeito. Não está acontecendo do nosso jeito e, né, muitas das vezes, como ele está falando, que a gente cobiça, mata, inveja, né, para conseguir alguma coisa, e quando a gente pede para Deus, a gente pede algo que não vai receber, porque não é algo que é o correto, não é aquilo que Deus quer para a gente nem para o outro, né? É interessante que a gente também vinha falando essa questão, né, que a gente briga com o outro, talvez por não se colocar no lugar do outro ou não considerar o outro superior a nós mesmos, né? Que vem aí entra o tema já da humildade, né? Da humildade. A gente tem trabalhado esse mês, né? Sim, sim. Esse texto é bem interessante, né? E ele fala também de adúlteros, né? Amizade com o mundo e inimizade com Deus, né? Eu estava vendo um texto, um escritor falando que a pessoa ela quer viver no mundo, mas ela também quer viver com Deus. Mas ela não abre mão dos desejos do mundo. Daquilo que está lá dentro dos desejos da carne. E no final das contas, aquilo que brota, né, nas nossas reações, né, com o outro, né? Isso se manifesta nos relacionamentos, né? Se manifesta nos relacionamentos e talvez no momento de pressão, né?
Quando a gente está mais acuado, se sentindo ofendido. Então é isso, porque se tem uma coisa que essa pandemia está fazendo, ela está levando todo mundo nesse limite. Todo mundo no limite. Eu acho que não tem nem. Deve ter gente que está tranquila, mas eu acho que todo mundo, né? Seja pelo que está vivendo dentro de casa, mãe que está tendo que ficar com o filho dando aula online, todo mundo hoje saiu da sua zona de conforto. Está numa zona de insegurança. Se sente, e aí é o que você falou, né? Se sentindo pressionado de algum lado. Seja pela economia, seja pela saúde, ou está com um parente doente. E aí é o que você falou, isso vai revelar coisas que estão lá dentro. Que estão lá dentro de nós, né? Porque essa infidelidade que ele está falando aqui é justamente isso. Né? Às vezes, e é engraçado ter isso no meio desse texto, né? Porque a gente olha para essa frase da amizade do mundo e pensa numa questão de comportamento. Sim. Pensa numa questão comportamental. Algo que está do lado de fora da gente. Né? Mas não é esse o contexto que o Tiago está falando. Está falando de algo que está dentro da gente. Por isso que o Tiago fala assim, se vocês são infiéis, vocês não sabem, resumindo, né, que tem um espírito dentro de vocês, que Deus colocou aí dentro, que briga por essa fidelidade no nosso coração. Ele quer essa fidelidade total de dentro da gente. E aí eu acho interessante esse ponto que você trouxe, né, que em momentos de pressão vai revelar onde está a nossa fidelidade. Né? Aonde está a nossa fidelidade e aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Quando as coisas estão caminhando de uma forma mais tranquila, né? A gente se porta de um jeito, mas no momento que aquilo afeta a gente de alguma forma, né? Ou a gente vive um momento de pressão, de tensão muito grande, aquilo revela quem nós somos, né? E aquilo que temos dentro de nós. A que voz que nós estamos dando ouvido lá dentro. Isso. A quem nós somos fiéis, né? Então essa é uma pergunta, né? Onde está a nossa fidelidade? Porque o Tiago é bem claro no primeiro versículo. De onde? Então ele mesmo dá a resposta, né? Ele, como você já disse, ele vai nos conduzindo, senão dos prazeres que estão em conflito dentro da gente. Ele fala, né? Então, a briga entre nós é por causa dos conflitos que estão dentro de nós. Então você que está em casa, né, acompanhando, quais são esses desejos? O Tiago chama de prazeres, né, como o Carlos falou muito bem. O que é aquilo, né, que está dentro da gente? A quem nós seremos fiéis? Né? E ele vai falar, vou ler o versículo 5 e 6. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme, com um desejo muito grande, né, com um zelo, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a gente poderia estar recebendo graça, não é isso? A gente poderia estar recebendo de Deus aquilo que a gente precisa para viver, mas a gente está brigando porque a gente quer receber algo diferente disso. Esse versículo é interessante, né? Faz eu pensar assim, como eu me coloco diante de Deus, né? Como eu vou até Ele, né? Porque eu não fiz nada para merecer o perdão de Deus. Sim. Mas será que quando eu vou até Deus eu me coloco dessa forma, ou eu coloco como se eu fizesse algo e Deus tivesse uma dívida? Ao invés de eu ter uma dívida com Deus, Deus tem uma dívida comigo, né? Então, aí, por exemplo, como é que a gente pode responder essa tua pergunta? Porque se você perguntar assim, ó, como eu me coloco diante de Deus? Normalmente a gente vai dizer, eu me coloco diante de Deus em humildade. Eu sei que foi pela graça. Mas os nossos relacionamentos revelam se isso é verdade lá dentro do coração. Isso. Porque se eu dependo da graça, se eu recebi de graça, será que eu vou ser esse tipo de pessoa, como ele fala aqui, que vive a lutar e fazer guerras? Se eu tenho essa consciência diante de Deus, de que eu sou essa pessoa dependente da graça, será que eu vou viver a lutar e fazer guerras? Não, né? Se a gente depende da graça e entende que recebeu de graça, a gente vai dar ao outro no relacionamento aquilo que a gente recebeu de Deus. Né? Deus. Perfeitamente. E não buscar do outro aquilo que a gente deveria estar recebendo de Deus, né? Isso. Mas a gente inverte. Então, e a própria solução o Tiago dá.
Ele fala no versículo 0, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu vejo hoje onde nós poderíamos estar, toda a igreja de Jesus unida, clamando por essa graça, a gente está brigando. Por quê? Por causa dessa guerra lá dentro da gente, por causa dessa infidelidade. A gente faz mais ressonância com os pedidos do mundo. A gente pensa, eu não sou amigo do mundo, eu brigo pela moral, pela ética. Não é essa a questão. A gente ouve uma voz que vem de fora e ela encontra dentro da gente esse apelo, né? Poxa, eu tenho que lutar por essa posição. Mas a gente não se coloca numa posição de humildade. Verdade. Eu lembro que em 2018 Deus deu uma palavra pra gente na igreja, ele falou assim, que ele não ia contar com os espertos, ele não ia contar com os inteligentes, ele ia contar com os humildes. Que a obra que ele tinha para fazer, ele não ia contar com os sabichões, ele ia contar com os humildes. É o que ele está dizendo aqui. Deus resiste aos soberbos. Deus endurece cada vez mais. Quanto mais a gente é soberbo, mais Deus endurece. Mas ele dá graça aos humildes. Então a solução está no versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ou seja, qual é a solução? Submeter-se a Deus, é o que você falou. E eu vejo, sabe, essa pandemia se intensificando, a coisa se endurecendo, parece que vai ficando mais difícil. Quanto mais a gente ora, mais a coisa fica difícil. Por quê? Porque nós somos soberbos. Porque de alguma forma a gente ainda não entendeu que a gente tem que parar de fazer guerra. Que a gente tem que sujeitar a Deus, né? E ele vai falar no versículo 8, como faz isso? Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Olha esse versículo 9. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E aí, como é que você vê, Carlos, essa resposta aí que Deus dá, né, através da vida de Tiago? Sujeitar-se a Deus. O que você entende por sujeitar-se a Deus, por humilhar-se diante do Senhor? O que você entende por isso? Eu lembro de uma pregação que o senhor falou sobre essa questão, né, de se humilhar diante de Deus. E uma das coisas que eu guardei, que a gente reconhecer a nossa limitação. A gente precisa chegar perto de Deus reconhecendo que Ele é soberano, Ele é Salvador, Ele é o Salvador, o nosso Salvador. E aí Ele concede a graça para nós, né? E não o contrário. Não, parece que quando fala que ele se opõe aos arrogantes, na minha versão daqui se opõe aos arrogantes, quanto mais a gente acha que sabe, ele endurece o nosso coração, fica mais difícil da gente talvez enxergar quem somos, né? Verdade. E se humilhar assim diante de Deus, eu aprendi que é você conhecer a sua limitação, né? A gente estava falando, nós somos muito limitados, apesar de não nos reconhecermos assim, mas diante de Deus, né, a nossa vida é um sopro, né? E temos muita limitação. Quando a gente se torna arrogante dessa forma, eu acho que a gente, com o coração duro, acho que fica mais difícil da gente nos enxergar, né? Eu estava conversando com alguém ontem e, assim, a vida tem momentos muito difíceis para todos nós, né? De tristeza, de derrota, de perda, de sofrimento. E assim, é engraçado que a gente observa na vida dois tipos de pessoa, ou dois tipos de reações. Que até a gente pode ter esses dois tipos de reações diante do sofrimento. É o que você falou, ou a gente se endurece e fica mais buscando saber mais e entender mais e se torna mais amargo, ou a gente se torna consciente das nossas limitações e se torna mais humilde. Então, é o que você falou, né? Muito bem colocado. A gente precisa reconhecer as nossas limitações e que somos dependentes de Deus. O Espírito que Ele colocou dentro da gente requer essa fidelidade e essa dependência. Mas você acha, Carlos, sinceramente, olhando para a sociedade, que essa pandemia, ela mostrou uma coisa: nós somos muito limitados. Esse coronavírus é uma doença que mata porque falta o ar. Ninguém repara que está respirando até faltar o ar, não é verdade? É verdade. E revelou também
a fragilidade das nossas instituições, a fragilidade dos nossos laços, dos nossos relacionamentos. Mas você acha que o ser humano está se tornando mais consciente da sua limitação? Vou pegar mais pesado com você. Não é uma crítica, eu estou dizendo assim, realidade cristã, vamos dizer, os cristãos. Você acha que os cristãos, no geral, estão se tornando mais conscientes da sua limitação? De quanto nós somos limitados? Olha, eu acho que não. Assim. Coloquei numa furada, né? Não, estou dizendo assim, não vamos generalizar. Eu sei que é difícil generalizar. A gente não pode falar que está tudo ruim. Mas observando assim, né? O clima. Eu acho assim que no início houve sim mais uma mobilização de se unir, né? Falando assim como igreja, né? E a gente vai passando o tempo, eu não sei se a gente vai se anestesiando ou se acostumando, né? E a gente vê que a gente toma aquele susto inicial e a gente fala assim, não, a gente tem que se unir. Aí vai passando o tempo, parece que a gente vai se acostumando, não sei. Em vez de se submeter mais a Deus, em vez de se humilhar mais, como ele fala aqui, né? Reconhecer a nossa miséria. Eu acho que a gente não reconhece, acho que tomou o susto, a gente, caramba, agora tem que se humilhar. Agora a gente vai dar um jeitinho, né? Aí parece que com o passar do tempo a gente vai esfriando, não sei se eu conseguir eu entendi. Explicar direito. É isso mesmo. Então, meus amados, reconhecer a nossa miséria. Então, para a primeira pergunta, de onde procedem as guerras e brigas que há entre nós, existe uma resposta. A gente precisa se humilhar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria para que haja mais saúde nos nossos relacionamentos. Amém? Então é aí que entra a humildade. Segunda pergunta, que é quase que uma continuação desses relacionamentos, eu quero ler com vocês os versículos 11 e 12. Olha os versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então a primeira pergunta foi, de onde procedem as brigas e as guerras que há entre nós? E a segunda pergunta é, quem é você para julgar o seu próximo? Então eu vou deixar isso aí para o Carlos comentar agora, amém? É bom trazer uns convidados assim, que a gente deixa só as boas né, para os convidados. Como é que você avalia aí, Carlos, esses dois versículos aí poderosos? Esse tema de julgar sempre trouxe alguns conflitos, né? Que a pessoa fala, não pode julgar, não sei o quê. Só que o julgar aqui, ele fala no sentido de condenação, né? E você não assumir o lugar de Deus e de juiz. Só Deus pode condenar, só Deus pode julgar dessa forma, né? E muitas das vezes falta humildade da gente ter essa consciência, né? De saber o que é certo e errado, mas que a condenação de condenar uma pessoa, às vezes falar que aquela pessoa ali não tem jeito, ali não tem como, né? Isso não é nosso papel, né? Eu acho que todos nós, né? Deus colocou todos no mesmo patamar. Eu não lembro quem falava isso aqui na igreja. Com Deus todos são iguais. Aqui não há rico, não há pobre, não tem diferença aqui, né? E muitas das vezes nós fazemos essas diferenças, né? Às vezes aquele ali é maior, esse aqui é menor, né? E o tempo de igreja faz isso, né? Quando a gente chega, né? A gente chega mais tranquilo, né? Aí depois a gente já tem as nossas opiniões, né? Aí a gente começa a fazer uma coisa que o Thiago é muito claro, né? Porque a gente fala assim, o Carlos está falando ali, mas eu não faço isso de novo, né? A gente acha que nunca faz o que está
dizendo no texto que a gente faz. Mas Tiago começa muito, muito simples no versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. É um mandamento, né? E às vezes a pessoa, né, o falar mal depreciando, né? E ao invés de chegar e falar assim, irmão, olha só, isso aí não, que você está fazendo, conversar com o irmão... Como o próprio Tiago está fazendo, ele está exortando a gente, está falando, irmão, não fale mal uns dos outros. Ele não está falando mal de mim, está falando comigo, né? Falando com a gente, mas a gente fala do outro com o outro. Isso quando a gente abre a rede social, então? É um caso... Ah, porque o fulano é... Então, assim, eu estava ouvindo você falar, e você falou uma coisa, né, que o Tiago fala no texto e você destrinchou. Esse lugar pertence a Deus, de julgar. De julgamento. Então, você está querendo dizer, então, que quando eu falo mal do irmão, eu estou me colocando no lugar de Deus? Eu acredito que sim, e até se colocando superior àquela pessoa, né? Sim, porque, como você falou, se Deus colocou todos nós iguais, no nível, vamos dizer, claro que temos diferentes dons, vocações, características, mas todos somos pecadores, estamos no mesmo nível. E se eu me coloco acima de alguém, né, se eu me coloco no lugar de Deus, eu já estou acima dos outros. Já está acima de alguém, né? Já está e acima aí, do outro. É por isso que esse negócio da humildade, cara, e do orgulho é tão sério para Deus. Porque se a gente for parar para pensar lá no Éden, qual foi a tentação de Adão e Eva? O que a serpente falou? Come do fruto, sereis... Como Deus, né? Entendeu? Então tem uma música que a gente está cantando ultimamente, né? Alguém pediu para tocar essa música. Que fala assim, né? O meu orgulho me tirou do jardim. Por quê? Porque eu quis ser igual a Deus. E você estava falando aí, a sua experiência de igreja, de convívio. E a igreja era para ser um tipo de jardim. Mas o orgulho tira a gente dessa convivência boa. Porque é o que você falou, a gente começa a se achar superior aos outros, fala mal. Ah, eu não me acho superior a ninguém. Só estou falando porque o fulano é assim. Então já se acha, porque você já está falando mal dos outros. O Tiago está falando, não fale mal uns dos outros. Isso leva até no primeiro texto, essa primeira parte do texto, né? As brigas vêm disso daí, né? Disso daí. Tem um versículo, tá vendo até em Tiago, pode... Pode, claro, você tá pregando aí pro pessoal. Que é Tiago 3,13, que fala assim, quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Caramba, forte essa versão sua, hein? Mediante, repete? Mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Então as nossas obras vai demonstrar se a gente tem humildade e sabedoria, né? Caramba, muito forte isso, hein, Carlos? Porque a verdadeira humildade tem origem nessa sabedoria, né? E assim, infelizmente, o que a gente tem mais facilidade para fazer quando a gente se sente pressionado ou ofendido é atacar o outro. É o que a gente chama de defesa, né? É falar mal do outro. E isso desvia a gente do foco que você falou, da obra, em humildade e sabedoria. A gente fala muito, mas a nossa prática não é condizente com a humildade e com a sabedoria. Eu acho que o nosso modo de viver, o nosso modo de agir em todas as situações revelam muito de quem a gente é, né? O convívio mais íntimo revela muito isso, né? Às vezes você tem um convívio assim, não tem um convívio muito próximo com o Igor e fala assim, pô, o Igor é muito gente boa, o Igor pensa a mesma coisa de mim. Só que se a gente conviver muito perto... Aí você já de repente vai mudar de ideia, né? Pergunta a Renata, né? Bate um papo com a Renata. Quer conhecer a pessoa, pergunta... Pergunta a equipe de comunicação, pergunta pra Jaqueline. O Igor tá ele tá vermelho ali. E ele é grande, É só um exemplo. É só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Os pais e a esposa, o marido, os filhos que conhecem bem quem é. Conhece bem essas obras, né? É verdade. O que a gente fala pode ser muito bonito, né? As nossas opiniões podem ser muito corretas. Mas aí só o convívio cotidiano vai revelar esse procedimento aqui. Essa humildade, né? Essa humildade. Muito bem colocado. Amém? Então bota os comentários aí pra gente ver aí um pouquinho agora.
Eles fizeram um negócio tão maneiro aí, ó. Destaca esse comentário aí do Ralph. Bota aí. Por si só da natureza do homem. E principalmente... Tirou. Puxa, tá valendo. Ah, vai entrar. E principalmente pela distância de um relacionamento verdadeiro com Deus. Ela vai colocar para vocês aí também no YouTube, gente. É porque a gente está testando uma tecnologia nova aqui, que eles destacam um comentário para mim. Ó, vai aparecer para vocês aí. Olha, tá aí, ó, o comentário dele. Falei para vocês que ia aparecer. Eu tinha que estrear essa ferramenta nova. Por si só, pela natureza do homem e principalmente pela distância de um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, o Carlos estava falando aqui, não sei qual foi o contexto exato, na hora que o Ralph comentou ali, que o Carlos falou de relacionamentos próximos, né? Sim. De pai, de filho, de esposa, de marido. E o Ralph trouxe um comentário que tem a ver com o que a gente estava falando sobre se humilhar diante de Deus, sobre aquele interior, sobre aquela fidelidade. Ou seja, qual o relacionamento mais próximo que a gente tem? Com Deus. Sim. E é esse relacionamento que vai nos dar a verdadeira humildade. Mas se a gente se coloca no lugar de Deus, até para a vida do outro, aí eu digo para vocês, a gente se distancia do relacionamento com Deus. É, verdade. Então, a gente tem que se fazer essas perguntas. Em vez de a gente ficar assim, né? Eu tenho às vezes que atender algum problema conjugal. Briga de marido e mulher. É um balaio de gato. É um balaio de gato. Pior que briga em áreas e departamentos da igreja é briga de marido e mulher. Que ali você não sabe o que acontece. E aí, geralmente as pessoas falam assim, ó, o fulano faz isso, o fulano faz aquilo. Mas depois dessa pregação eu vou no aconselhamento, que elas perguntar de onde procedem as brigas e guerras que há entre vocês. Aí o marido vai dizer, procede da mulher. E a mulher vai dizer, procede do marido. Mas a gente tem que se fazer essa pergunta. De onde procede? Procede da minha distância no relacionamento com Deus. Muito bem, essa frase foi muito bem colocada. Né? Porque se eu julgo meu irmão, se eu sou infiel, se eu tenho uma amizade, se há alguma coisa que me chama mais a minha fidelidade, a serpente me chama mais. O texto cita o diabo, que ele se aproxima da gente. Então se a serpente me tenta, se essa amizade, se essa comunhão com esse jeito de pensar do mundo me atrai mais do que Deus, então eu estou distante de quem? Distante de Deus. É simples assim. Então, eu acho que cabe a gente refletir sobre isso, se fazer essas perguntas. Se você está tendo agora algum conflito com a sua mulher, vamos economizar um pouco de tempo de aconselhamento pastoral. Pergunte-se de onde vêm essas contendas, de onde vêm essas brigas e deixa Deus te mostrar que vem de dentro de você mesmo. Vem de vocês não saberem se resolver, não saberem pedir perdão a Deus, pedir perdão um ao outro, se humilhar diante de Deus. Então, humilhe-se diante de Deus. Para de falar mal da tua mulher, para de falar mal do teu marido. Quem é você que julga o seu próximo? Quem é você que julga? Quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Então, essa eu estou transferindo a pergunta aqui do texto. Amém? Amém. Carlos está rindo aqui, acho que ele está com pena do pessoal, né? Amém. Irmãos, e a última pergunta. Essa, em especial, tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. E vai dos versículos 13 ao 17. Escutem agora, ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Em algumas versões diz maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém, amados? Então a pergunta que eu deixo para vocês é, o que é a vida de vocês? Então, a gente estava conversando um pouco isso aqui antes, né, Carlos? E diante de tantos que estão indo embora, né? Tantos que perderam parentes, pessoas próximas. Eu lembro que
não só por causa da pandemia, né? Foi ano passado, né? O Carlos perdeu um grande amigo, Foi. né? Num acidente de moto. Foi. Eu lembro que a gente estava na igreja quando você recebeu a notícia. Esse é um assunto difícil. Mas como vários casos como esse mostram o que é a nossa vida. Pois é, né? Ele estava falando até sobre isso, né? Essa questão assim, né? Da pandemia, teve muita gente que foi para o hospital e a pessoa nunca mais teve contato com essa pessoa que foi para o hospital, né? E muitas das vezes a gente age dessa forma, né? Forma assim de arruma as questões da vida, né? Os conflitos, muitas das vezes por causa de nós mesmos, das nossas paixões, julga o outro, né? Se coloca acima do outro, né? Mas a nossa vida é apenas um estalo, né? É uma neblina, o que ele fala Uma aqui. neblina, né? Tá passando, né? Tá passando e passa depressa, né? Quantas vezes você já subiu muitas vezes essa serra de Rio Claro, não já? Já Quantas vezes você pega um pedaço e tem neblina, e daqui a pouco a neblina passa o terceiro túnel, acabou a neblina. acabou, vai embora. Vai embora. Às vezes você sobe e tem neblina, quando você desce, já não tem Não mais tem neblina, mais. já foi embora. Então a gente tem que... Será que essa pergunta não coloca a gente no nosso lugar? Ao menos deveria, né? Entender que a gente precisa, diante de Deus, ter um coração mais humilde, né? E reconhecer que não tem como a gente prever nem o que vai acontecer quando a gente sair aqui da igreja, né? E isso mostra que a gente não é dono da nossa própria vida. Exatamente. Independente da pessoa ela crer em Deus ou não, a vida dela não pertence a ela nesse sentido. Não tem como a pessoa falar assim, eu vou aqui e vai acontecer assim, assim, assim. Né? Ninguém pode falar isso. Ninguém pode falar A isso. pessoa... Interessante, nunca tinha pensado nisso. Pode crer em Deus, pode não crer. Nenhum de nós. Então essa é uma pergunta que nos iguala, né? Nos iguala. E eu vejo assim, o grande problema desse texto, algumas pessoas, esse não é um texto contra o planejamento. Tiago não está dizendo que é errado a gente se planejar, mas ele identifica aí uma arrogância no planejamento. Esse é o problema. Ele fala assim, todo orgulho semelhante a esse, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Ou seja, a gente está calculando, como ele fala, calculando lucros, fazendo negócios, dizendo, eu posso, eu consigo, nós faremos isso, nós faremos aquilo, né? E eu vejo muitas pessoas, eu vejo que, mais uma vez, eu volto para o assunto da pandemia. Como ela expôs que isso é impossível. A gente faz o planejamento para a igreja, março vai ser assim. E aí muda. Era 15 dias no início, né? É isso, olha só. E se essa pandemia não expor essa nossa condição de neblina, o que é que vai expor? Verdade. Lembra aquela parábola, né? Colheita rendeu muito, cara, vou construir mais celeiros. Cara, essa parábola que eu me lembro quando eu li esse texto. Eu li esse texto, né? É esse tipo de arrogância que Tiago está falando, do construtor de celeiros. E ele recebe uma palavra, louco, esta noite pedirão a sua alma. Pedirão a tua alma. O que você tem construído, para quem será? Para quem? Serve até mesmo para a gente, né? O que será que a gente tem construído, né, na nossa vida? E para quem está sendo construído? Exatamente. Né? Se a gente estiver construindo, será que a gente está construindo para nós mesmos? Que até boas ações podem ser feitas para que nós consigamos algo. Exatamente. Né? Não, talvez não para agradar a Deus, mas aquilo de alguma forma vai trazer um benefício para nós mesmos. Só que interessante que nessa parte toda é que a gente, com a nossa arrogância, pode até passar isso, enganar os homens, mas a Deus é impossível, né? É isso mesmo. Tanto que Deus vê isso lá dentro, ele fala, todo orgulho semelhante a esse é maligno, ele vê lá dentro, e ele fala, e pode parecer um versículo que não tem a ver com isso, mas tem, né, o 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. As pessoas falam muito assim da omissão, a gente não pode se omitir, mas o texto não está falando exatamente desse tipo de omissão, de você não se posicionar, mas da omissão, é o que você falou, de eu preferir construir um celeiro
do que repartir o que eu tenho. É. É disso que ele está falando. Ele está toda uma construção onde a nossa vida é passageira, onde eu sei que hoje, o que eu tenho hoje é para eu repartir. O que eu tenho hoje, ou seja, o que o Tiago está dizendo? Faça o bem e não cálculos. Né? Se eu tenho hoje essa palavra aqui, eu vou repartir com os irmãos. Então a gente tem que escolher ser, ao invés de ser construtores de celeiros, né? Ser pessoas que caminham fazendo o bem. Caminham fazendo bem. Compartilhando aquilo que Deus tem dado. Né? Esse versículo traz uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente lê ele, né? Que aquele que sabe o que é certo e não faz, comete pecado. Comete pecado. Então, é para fazer, né? Então, e não ficar só calculando, né? Então, muito do que eu vejo hoje, né? Se a gente for tentar responder a primeira pergunta com as outras perguntas, né? Das brigas e das contendas, é porque a gente ainda não entendeu que a nossa vida é uma neblina. É uma neblina. Né? Lembrando assim, em todos esses estágios aqui, eu lembro muito de falas, né, do pastor Paulo. Se a gente for pensar das brigas e contendas que vem de dentro, ele sempre falava, né? O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, né? Ele sempre falava isso de diversas formas, né? A maior batalha que a gente trava é dentro de nós. Ele é muito nítido de lembrar quando ele estava pregando, ele falava assim, né? Dessa questão do quem é você para julgar o próximo. Nem agora mesmo, né? Há muito pouco tempo, ele sempre fala com a gente, né? Todos nós somos iguais. Ninguém, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar com ele nesses últimos tempos, mesmo quando ele já não estava pregando na igreja, mas de convir, somos todos iguais. E me chamava, meu filho, não tem essa, de um melhor que o outro. Então, quem é você para julgar o seu próximo? O pastor Paulo me chamava no canto e falava assim, somos todos iguais. E essa última, né, de você ficar guardando e de ficar brigando, eu falo, não vale a pena. Não vale, né? Tá passando. Não vale a pena brigar. Não vale a pena. Então será, né, que a gente não pode entender isso hoje e colocar essas coisas em prática? Verdade, né? Reconhecer que o pior inimigo está dentro da gente, reconhecer que todos nós somos iguais, reconhecer que a nossa vida é um sopro, que não vale a pena a gente brigar por determinadas coisas, né? Ele falava, né, que para a guerra terminar, alguém tem que se render, né? Ele sempre falava isso. E muitas das vezes a gente naquela discussão, talvez seja a gente falar assim, não, tudo bem, eu tô errado, é se render. E a gente sabendo que isso é o certo, a gente não escolhe esse lado, né? Não escolhe ser o juiz, né? Mas ser o lado que perde. A gente não escolhe seu lado que perde, escolhe seu lado, o juiz, né? Aquele que está certo e vai, de alguma forma, impor aquela situação para o outro, né? É isso. Então é isso. Então fica essa pergunta, né? Se relacionar, entregar o que a gente tem para hoje ou construir celeiros? São duas coisas diferentes, né? Muito diferentes, né? A reflexão, né? É isso, irmãos. Amém? Então guarde essas perguntas. De onde procedem as guerras e brigas que há entre nós? Segunda pergunta. Quem sou eu para julgar o meu próximo? Segunda pergunta. E terceira pergunta. O que é a nossa vida? Amém? Eu acho que são três perguntas que colocam a gente no nosso lugar. Sim. São perguntas que fazem a gente se situar, se posicionar. Amém? É isso. A irmã Cândida colocou ali, se ainda há guerra, é porque ninguém se rendeu. É verdade. É esse comentáriozinho aí, Aí, Jaqueline, esse aí, Se ainda há guerra, esse aí, coloca pra galera aí. Pode botar que esse está na marca. Aí, já foi lá, já tá lá, Muito bem. Amém. Então é isso, né? Então, Carlos, eu queria pedir para você orar, né, por essa palavra, orar por esse... Alguma coisa mais que você queira acrescentar sobre essa nossa conversa? Não, essa frase aí no final, né? Quem vai se render primeiro, né? Quem vai se render? Versículo 17 já deixou. Você sabe que aquele que sabe que é certo e não faz. Interessante, cara. Então a pessoa diz assim, eu sei, né? E a pessoa que sabe é a que mais briga.
Aquele que sabe fazer o bem e não faz. Comete pecado. E hoje eu tenho escutado, você sabe o que é certo, não se omite. Né? Então, olha como é que a gente pode levar a coisa toda para um lado da guerra e da contenda. Não tinha visto por esse lado, não. Bota esse versículo aí pra gente, Jaqueline, agora, o 17. Já tá? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E nós chegamos ao entendimento que fazer o bem é se render. É se render, né? Fazer o bem é entender que nós somos iguais. É entender que o que deve me mover lá no íntimo, a minha fidelidade maior deve ser ao Espírito Santo e não ao mundo, não qualquer outro tipo de fidelidade. Né? Fazer o bem deve ser entender que eu não estou no lugar de Deus. Eu não estou na posição de condenar, de sentenciar o meu irmão. Então, a gente sabe isso. A gente sabe o que é certo, agora nós só... somos o... O pessoal está rindo aqui. É isso, né? Isso aí. Amém. Eu sei que fazer o bem agora é caminhar para terminar essa live. Daqui a pouco tem outra, né? Vamos orar, cara? Vamos orar por então. nós e depois a gente vê se tem algum pedido de oração, eu oro. Mas vamos orar por essa palavra, né? Tá bom, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por esse dia, Pai, por esse momento que estivemos juntos, ó Pai. Obrigado mesmo, compartilhando a Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, teu nome. Todo entendimento que o Senhor, Pai, tem nos dado, ó Pai. Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor, Deus, possa estar, Pai, através do Teu Espírito Santo, completando aquilo, Pai, que o Senhor quer falar nos nossos corações. Pai, que possamos, Pai, ainda refletir sobre isso, refletir sobre essa palavra. Pai, nos humilhar mesmo perante o Senhor. Verdade, Deus. Diante, Pai, de Ti, Pai, pedindo mesmo um coração humilde, ó Pai. Deus nos ajuda, Pai, a nos render, Pai, ao Senhor. A Deus, a considerar, Pai, o próximo superior a nós mesmos, ó Pai. A sermos servos, ó Pai. Se somos discípulos de Cristo, possamos agir como Cristo, ó Deus. Servindo, ó Pai, sendo humilde, não tendo, Pai, em nosso coração tomar o lugar de Deus como juiz. Ó Pai, nós de fato precisamos ter um coração segundo o coração de Cristo, ó Pai. Nós te oramos, ó Pai, pedindo mesmo a Tua misericórdia sobre todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Temos aqui agora pedido de oração. Amém? Irmã Milene pede oração por Juliana, que vai passar por cirurgia de retirada de tumor. Amém. Vamos orar pela Juliana agora, tá certo? Lembrando de orar também, vamos orar agora pelo pastor Paulo, né? E aí já na live eu só vou tentar ter notícias dele de hoje, entre esse período agora do YouTube e do Instagram. Se eu tiver, passo para os irmãos no Instagram, mas já fica aí a nossa oração da fé, todos os do Covid, a Juliana, que vai passar por uma cirurgia para retirar um tumor, e também pelo pastor Paulo, amém? Hoje não tivemos maiores informações, então assim que a gente tiver, a gente passa para os irmãos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento de compartilhar a palavra, obrigado pela vida do Carlos, que se dispôs a estar aqui, Deus, e se expôs. É sempre um lugar de vulnerabilidade, mas é sempre muito bom também poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Queremos agora fazer a oração da fé nessa quarta-feira, pedir pela vida da Juliana, que vai passar por essa cirurgia, que o Senhor esteja ali com a mão dos médicos e que principalmente ela tenha uma percepção, a Juliana, do teu amor e do teu cuidado com a vida dela, para que a mente dela seja consolada e para que ela cada vez mais te conheça e conheça o teu amor por ela. Não só ela, pedimos por todos os enfermos, Pai, todos os que estão passando por uma necessidade de cura nesse momento. Pedimos pela vida do pastor Paulo. Nós como igreja, nós o amamos, nós temos muita gratidão ao Senhor pela vida dele, por tantos ensinamentos que ele sempre trouxe para nós, tantos estímulos, tantos momentos em que ele chegou junto da gente, e tantas vezes que ele nos visitou no hospital, tantas vezes que ele orou por nós, e nós agora queremos retribuir esse gesto de carinho, colocando a vida dele diante do Senhor, que nós tenhamos uma resposta e um milagre sobre a vida dele. Esse é o desejo de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Carlos, obrigado. Deus abençoe, viu? Irmãos, obrigado pela companhia.
Obrigado pelo compartilhamento. Aguardo vocês daqui a 9 minutos, amém? Dá tempo de beber uma aguinha, ir no banheiro e espero vocês ali no Instagram. Se você, é claro, quiser e puder participar, tá certo? Deus abençoe, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.